Existe um tipo de ansiedade que não vem do que está acontecendo agora, mas do que pode acontecer amanhã. Você tenta dormir, mas a mente continua trabalhando. E se der errado? E se eu perder isso? E se nada mudar? O futuro começa a parecer um lugar assustador, cheio de possibilidades ruins. Você até tenta confiar em Deus, mas, no silêncio da noite, os pensamentos voltam. Contas, decisões, saúde, família, trabalho. Tudo parece incerto demais. E o mais cansativo é isso. Nada aconteceu ainda, mas você já está emocionalmente exausto. Se você já se sentiu assim, fique comigo até o final, porque existe uma forma de encontrar paz, mesmo quando o amanhã ainda não está claro. O medo do futuro nasce da necessidade de controle. Nós queremos saber, queremos prever, queremos garantir que tudo vai dar certo, porque o desconhecido assusta. E quando não conseguimos controlar, a mente tenta compensar imaginando, criando cenários, antecipando problemas. E quase sempre, os piores. É por isso que a ansiedade com o amanhã é tão desgastante. Você sofre por algo que ainda nem aconteceu, e muitas vezes, que talvez nunca aconteça. Mas o corpo reage como se fosse real. O coração acelera, o sono falha, a paz desaparece, e aos poucos você deixa de viver o presente, porque está tentando sobreviver a um futuro imaginado. Mas a Bíblia confronta exatamente isso. Em Mateus 6,34, Jesus diz: "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal." Perceba isso. Jesus não nega que existam problemas. Ele não está dizendo que tudo será fácil. Ele está dizendo que viver antecipando dores não resolve nada. Só multiplica o peso. Porque cada dia já tem sua própria carga. E carregar também o amanhã se torna insustentável. Mas talvez você pense: como não me preocupar se existem coisas reais acontecendo? E essa é uma pergunta honesta. Porque confiar em Deus não significa ignorar responsabilidades. Não significa fingir que problemas não existem. Significa não permitir que eles governem você. E existe uma diferença enorme nisso. Porque planejar é sabedoria, mas viver em pânico é prisão. O problema não é pensar no futuro, é ser consumido por ele. E isso geralmente revela algo mais profundo. Medo de perder, medo de falhar, medo de não conseguir, medo de ficar sozinho. No fundo, a ansiedade com o amanhã quase sempre toca alguma insegurança do presente. E é exatamente aí que Deus começa a trabalhar. Porque Deus não começa resolvendo apenas o amanhã. Ele começa tratando o seu coração hoje. A ansiedade faz você acreditar que paz só será possível quando tudo estiver resolvido. Quando a resposta chegar, quando o problema acabar, quando a estabilidade voltar. Mas a paz de Deus não funciona assim. Ela não depende da ausência de incerteza. Ela pode existir no meio dela. Em Filipenses 4, 6, 7 está escrito: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Perceba isso. A paz vem antes da solução. Não diz que primeiro tudo se resolve e depois você descansa. Diz que no meio da incerteza existe uma paz que guarda. Isso muda completamente a forma de viver. Porque significa que confiança não é esperar controle, é permanecer mesmo sem ele. Mas existe algo importante aqui. A ansiedade cresce no silêncio da mente. Quando tudo fica apenas dentro de você, ela se expande. Por isso a oração é tão poderosa. Não porque ela elimina instantaneamente todos os problemas, mas porque ela tira o peso do isolamento. Você para de carregar sozinho. Você verbaliza, entrega, reconhece que não consegue sustentar tudo. E isso não é fraqueza, é fé. Mas existe outro ponto essencial. Muitas vezes o medo do futuro vem porque você está tentando garantir algo que só Deus pode sustentar. Segurança absoluta, controle total, certeza completa. E isso simplesmente não existe na experiência humana, nem para quem tem muita fé.
A diferença não está em ter todas as respostas, mas em saber em quem você confia. Em Provérbios 3:5 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Perceba, não se apoiar no próprio entendimento, porque haverá momentos em que você não vai entender, não vai enxergar, não vai saber por que certas coisas estão acontecendo. E ainda assim, precisará continuar. É aí que a confiança deixa de ser teoria e se torna prática. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, sem respostas claras, sem segurança visível, sem saber como certas coisas vão se resolver. E isso assusta, mas incerteza não significa abandono. Silêncio não significa ausência de Deus. Espera não significa esquecimento. Às vezes, Deus está trabalhando justamente no intervalo entre a promessa e a resposta. E esse processo também faz parte. Talvez o maior milagre nesse momento não seja uma solução imediata, seja aprender a descansar enquanto ela não chega. Porque existem batalhas que vencemos primeiro por dentro, antes que algo mude por fora. E talvez hoje, o passo mais importante não seja descobrir todo o futuro, seja confiar por mais um dia, depois mais um, e mais um. Porque fé, muitas vezes, é isso, continuar, mesmo sem ver tudo. Vamos orar juntos. Senhor, sabes de cada alma que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes das preocupações silenciosas, das noites mal dormidas e do medo que muitos carregam quando pensam no amanhã. Pai, alcança agora aqueles que estão ansiosos, cansados e sobrecarregados pelo futuro. Traz paz para essa mente agitada e descanso para esse coração inquieto. Ensina-nos a confiar em Ti mesmo quando não entendemos, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, sem sermos consumidos pelo medo do que ainda nem aconteceu. E que a Tua paz guarde cada coração aqui. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração hoje, talvez ela não tenha chegado até você por acaso. Muitas pessoas estão vivendo presas ao amanhã e esquecendo que Deus ainda está presente hoje. Se você quiser, escreva aqui nos comentários: eu entrego meu amanhã a Deus. Essa frase pode ser um ato de fé no meio da incerteza. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Que Deus traga paz ao seu coração e segurança para continuar.